incorporação de resíduos, CHAMOT, e formulações para tijolos de solo e cimento. Bem, o presente trabalho trata-se do estudo das características e propriedades tecnológicas dos tijolos de solo e cimento, formulados a partir de misturas binárias, que seria só o solo e o cimento, e as misturas ternárias, que seria o solo, o cimento e o resíduo, que seria o CHAMOT. Seriam as composições ternárias, para avaliar as suas propriedades físicas e químicas e mecânicas dos tijolos de solo e cimento, a fim de se obter um produto com qualidade e custo inferior aos tijolos cerâmicos convencionais e que possa ser substituído por esse em construções de casas. Bem, os objetivos do trabalho é a caracterização das matérias-primas quanto aos limites de liquidez, limites de plasticidade, granulometria. Em seguida, a preparação e a moagem das matérias-primas, estudar e avaliar as propriedades físicas, químicas, mecânicas das composições de solo e cimento, com em si a incorporação do resíduo, sendo as misturas binárias e as misturas ternárias. A fabricação através da apreensão manual de blocos de solo e cimento. A cura dos blocos moldados e obter um tijolo de solo e cimento que se apresente viável e que permita diminuir impactos ambientais ocasionados por resíduos descartados na construção civil e comprovar a eficiência da incorporação do resíduo no tijolo de solo e cimento com a maior resistência mecânica, menor absorção de água e menor perda de massa por imersão. Bem, a justificativa é: estima-se que 20% da população brasileira sofre com despejos, insegurança habitacional e falta de políticas de moradia digna. Então, devido à relevância deste fato, obteve-se a ideia de estudar um tijolo que fosse ecológico, pois não vai precisar de queima esse tijolo, e que ao mesmo tempo fosse apresentasse as mesmas características mecânicas de tijolos convencionais, de menor custo, permitindo que pessoas de menor aquisição financeira pudessem estar construindo suas casas. As matérias-primas: o solo, o cimento e o resíduo. Bem, o solo é um material encontrado na superfície terrestre que se apresenta em diferentes formas de grãos e, dependendo do tamanho de suas partículas, ele pode ser definido como areia, silt ou argila. Bem, o solo ele não é uniforme, ele pode apresentar partículas no estado gasoso, que seria o ar. Solo seria os grãos, as partículas de solo. E líquido seria a água, porque alguns solos são bastante úmidos, outros muito secos. O cimento. O cimento ele é um material aglomerante, aglutinante e ligante, que após ser exposto à água, ele endurece e quando submetido à água novamente, ele não mais volta ao seu estado original. Já o resíduo, o CHAMOT, que é o mais importante, que ele é incorporado no tijolo com o objetivo de diminuir a quantidade de areia, de solo, aliás, e ele é originado a partir da coleta de tijolos e telhas cerâmicas que são trituradas e reduzidas a pó após serem passados por moinhos de bolas e depois por peneiras de 0,042 milímetros e são incorporados no resíduo. Aqui seria o resíduo cerâmico e o solo cimento. Ele é um material de baixo custo porque apresenta em sua maior proporção o solo. O cimento, que é o que encarece o tijolo, ele entra em pequena proporção, cerca de 12%,
até os 14%, dependendo do solo ou do resíduo. E a água, que é para homogeneizar e permitir que ele entre em contato com o cimento e possa endurecer. Aqui seriam alguns tijolos, modelos de tijolos fabricados com solo cimento. Eles podem ser furados ou maciços, depende. Aqui uma casa feita com tijolos de solo cimento. E as vantagens? Bem, os tijolos de solo cimento, ele tem a vantagem principal por ter baixo custo e porque ele apresenta em maior proporção na mistura o solo. E solo você encontra em qualquer lugar. A diferença é que o solo ele precisa ser avaliado para que você possa ver as características dele e ver se ele está realmente de acordo com as normas para ser incorporado no tijolo, porque ele deve apresentar cerca de 70% de argila e o resto de areia, não podendo ter menos que 50% de argila. Entre 50% e 70% de argila e o resto de areia. Ele é o próximo. Então, o seu processo construtivo é bastante simples. Você só precisa ter o solo, o cimento e o resíduo. Bem, antes de você passar para frente, eu consigo ver. Sim. Então, o solo, o cimento e o resíduo. E uma prensa manual. Realiza boas soluções de conforto quando você constrói uma casa com os tijolos de solo cimento. Inclusive aqui tem tijolos de solo cimento similares. Ele se apresenta parecido com os tijolos cerâmicos convencionais. Em relação à acústica e o conforto térmico, ele é um material de boa resistência e perfeita impermeabilidade. Quando você constrói uma casa com os tijolos de solo cimento e ele passa por... quando chove, ele não vai absorver muita água, ele tem baixa impermeabilidade. A aplicação de chapisco, reboco e embolso são dispensáveis, então vai diminuir ainda mais o custo, porque o acabamento de uma casa encarece bastante a construção. Ele tem baixa agressividade ao meio ambiente, porque não vai precisar de passar por queima, ele endurece com cura ao ar, que é só deixar, depois após moldados, deixar eles endurecerem em lugar fresco durante 7 dias. E tem baixo custo em relação às alvenarias convencionais, chega a ser metade do preço. Então, na metodologia, esse trabalho tem caráter experimental e foi dividido em 3 etapas. A caracterização das matérias-primas, onde o solo foi coletado, foi feito as determinações dos limites de liquidez, que não poderia ser maior que 18%, o limite de plasticidade não poderia ser maior que 45%, e a análise nanométrica que iria determinar se o solo estava de acordo ou não para ser utilizado, que ele iria ter que apresentar no mínimo 50% de argila. Em seguida, a formulação de massas, onde os materiais foram homogeneizados, o solo, o cimento, ou com resíduo não, nas misturas binárias e ternárias. E a moldagem dos tijolos em ensaios tecnológicos. Então, após moldados os tijolos, foram feitos vários ensaios, como perda de massa por imersão, absorção de água e resistência mecânica à compressão. Então, aqui foi o que eu falei, selecionamos a matéria-prima, o solo foi destolado para retirar os grãos maiores, depois foi feito um peneiramento de 0,0 na peneira de 4,8 milímetros. Depois foi homogeneizado, adicionado água, depois foi preparado os blocos e depois foi deixado a cura durante 7 dias.
resistência à compressão, onde os blocos foram deixados durante 7 dias para cura, e depois eles foram colocados na prensa hidráulica para que fosse avaliada sua resistência. Não poderia ser menor que 1,5 MPa, e o viário dos tijolos apresenta 2 MPa, mas até 1,5 está dentro da norma. Então, foram usadas diferentes porcentagens de resíduo, entre 10% e 50%, onde, quanto maior a incorporação do resíduo, obteve-se uma diminuição da sua resistência, mas em todas as formulações ele mostrou-se viável a incorporação do resíduo. Na perda de massa por imersão, os tijolos foram colocados em vasilhas de água e eles ficaram lá durante 72 horas. E eles não podiam perder mais que 5% de sua massa. Então, dos 10% até os 50% de resíduo, eles se mostraram viáveis. Na absorção de água, eles ficaram também novamente em vasilhas de água, só que por um tempo menor, 24 horas, e eles não podiam absorver mais que 20% de água. Porque quando ele fosse construído na casa, se ele absorvesse mais 5% de água, a casa consequentemente iria cair. Então, desde os 10% até os 50% de resíduo, eles também mostraram-se viáveis. Então, conclui-se que a utilização desse resíduo mostrou-se viável por estar apresentando uma resistência mecânica, absorção de água e perda de massa por imersão, similar à dos tijolos cerâmicos convencionais, por ele apresentar baixo custo, não precisar de mão de obra qualificada. Qualquer pessoa pode produzir um tijolo de solo cimento desde que o solo esteja previamente caracterizado. E ele é uma alternativa viável também porque ele é uma prática ecologicamente correta. Você não vai estar agredindo ao meio ambiente, ele não passa por processos de queima e nem você vai precisar que sejam desmatadas árvores ou qualquer outras plantas e não vai liberar gases tóxicos no meio ambiente. Então, eu quero agradecer ao Instituto Federal de Alagoas por estar sempre incentivando a pesquisa, a minha orientadora Sheila Carolina Marques, que sempre ajuda, está aqui presente, a minha orientadora Mayara Leite, que também está aqui presente, ao professor João Gilberto, que está ali atrás, e ao PIBIC, que é o programa institucional de bolsas de iniciação científica, que fornece bolsas para os pesquisadores. É isso. Vocês que vão ter os tijolos, para este tijolo seria um tijolo sólido e não aqueles tijolos furados que costuma ser feito, certo? Não. Vocês referiste então à apresentação que é os tijolos furados e os que são sólidos. Isso. Certo. Os que são furados são usados para poupar recursos, porque não há tanta matéria-prima para construir um tijolo, e seria interessante, se calhar, por exemplo, tu quando referiste o tijolo que usa esta matéria, estes resíduos, a resistência diminui um pouco. E seria interessante estudar se esses tijolos furados, a nível estrutural, uma vez que os resíduos conferem menos resistência, também conseguem ser viáveis ou não. É uma sugestão. Sim, realmente, mas como os tijolos são para vedação, ele não tem função estrutural, então eles não precisam ter uma resistência mecânica muito alta.
Então, ele tendo acima de 1,5 MPa, já pode ser utilizado. Inclusive, mas se bem que tem obras que eles usam tijolos com 1 MPa e não apresenta nenhum problema, inclusive em obras de grande porte, por exemplo, shopping centers e outros.